Fala aí, pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Estamos de volta, agora estamos de volta em definitivo, como diria Galvão Bueno, todos os dias o meu vídeo matinal, GP às 10, eu comecei um pouquinho atrasado depois da escala e tudo mais, mas enfim, estamos aqui de volta e hoje para falar sobre um tema que é bastante polêmico, que causa bastante discussão entre os amantes do automobilismo. Ordens de equipe. Vocês devem imaginar que eu estou tratando desse assunto hoje por conta do que aconteceu no sábado na etapa de Marrakech da Fórmula E, entre os dois pilotos da BMW, Antônio Félix da Costa e Alexander Sims. Antes que comecem a encher o saco, por que você fala BMW e não fala BMW? Uma pequena aula para vocês, que eu acho que já dei várias vezes, e que vocês podem também gostar ou não. Nunca se falou BMW no Brasil. Nunca, nunca. Quando esses carros começaram a chegar ao Brasil, lá nos anos 30, 40, e quando eles viraram carros chiques e de gente rica, carro de playboy, nos anos 60, 70 principalmente, todo mundo só falava BMW. Da mesma forma que fala DKV. Ah, mas é W, por que fala V e não fala W? Porque a origem do DKV e da BMW, essas duas marcas, uma de Ingolstadt, outra e também de Stuttgart, a outra da Baviera, de Munique, a origem é alemã. E na Alemanha, o W é realmente V. Não é que ele só tem o som do V. Quando você vai recitar o abecedário em alemão, quando chega no W, você fala V. Tá? Por isso, esses carros sempre foram chamados de DKV e de BMW. Aí o que aconteceu no Brasil? Na década de 70, a importação de veículos foi proibida. Durante muito tempo, inclusive por conta de crise do petróleo, para incentivar a indústria nacional, não sei o quê, e carros deixaram de ser importados para o Brasil. E os Mercedes deixaram de ser importados, os BMWs deixaram de ser importados e outras tantas marcas, né, Jaguar, tal, carros que os ricaços tinham aqui no Brasil, estou falando do Brasil contemporâneo, nos anos 70 e tudo mais. Quando as importações foram reabertas, isso já no começo dos anos 90, graças ao então presidente Fernando Collor de Mello, aquela geração que tratava BMW como BMW e DKV como DKV, já estava mais velha e tudo mais. E os mais novos, riquinhos, os novos ricos, que começaram a importar carros e começaram a abrir, inclusive, concessionárias de automóveis importados aqui no Brasil, Porsche, Mercedes, a Eurobike, a Euro não sei o quê, papapá, enfim, os primeiros importadores, eram pessoas jovens e que tinham um contato com a marca BMW muito mais via Estados Unidos do que via Alemanha. E que não lembravam, nunca tinham falado BMW na vida. E aí trouxeram o BMW. E aí começaram a chamar esses carros de BMW. Como se fala nos Estados Unidos, né? Como se fala em inglês, BMW. E aí ficou essa história. Agora, os mais antigos como eu, se habituaram, cresceram falando BMW. BMW, DKV. E é assim que eu vou morrer falando. Eu até tento nas transmissões da TV, da Fox, falar BMW para não destoar do Theo José, que está narrando, do Thiago Alves, que está comentando e tal. Mas vocês podem reparar que o Edgar Melo Filho, que também é mais velhinho que nem eu, muitas vezes ele manda um BMW. A gente fala BMW, né? Enfim, paciência. Mas não vamos brigar por isso. Eu vou falar BMW e se doer no ouvido de vocês, paciência, porque dói mais no meu ouvido falar BMW. Bom, Antônio Félix da Costa tinha ganhado a primeira corrida na Arábia Saudita, e estava vencendo, estava liderando a prova com o seu companheiro Alexander Sims em segundo, quando faltavam 10 minutos para acabar a corrida de Marrakech. Putz, você quer coisa melhor, cenário mais perfeito para a BMW? Andretti BMW ganha a corrida, 2 vitórias em 2 provas, o português dispara na liderança do campeonato, logo de cara, né, com uma dobradinha, seria lindo. E aí o que acontece? O Sims vai e tenta passar o Félix da Costa. E aí os dois se tocam, porque o Sims estava com o carro aparentemente mais rápido, um pouco mais rápido. O Antônio Félix da Costa tinha conseguido chegar à liderança logo no início da prova e estava firme, enfim,
com um companheiro de equipe no seu espelhinho, você tem alguma segurança. Você imagina que o cara não vai tentar uma estupidez. E no fim o Sims tentou ultrapassar e o Félix da Costa retardou a freada de uma forma também equivocada, e aí os dois se tocaram, o Portuga abandonou e o Alexander Sims caiu para quarto e terminou em quarto. Resultado: o que era para ser uma dobradinha transformou-se num único quarto lugar, num single quarto lugar. E a gente fica se perguntando, por que a BMW permitiu isso? Por que a equipe não falou nada? Eu, por princípio, sou contra a ordem de equipe pura e simples, do tipo assim, escolhemos um piloto, esse que vai ganhar, pronto. Mas existe uma ordem de equipe que é aceitável em qualquer corrida e pode ser a primeira etapa do campeonato, que é a ordem que você dá aos seus dois pilotos, diz o seguinte: não batam entre vocês, por favor. Não é deixa o Félix ganhar ou deixa o Sims passar, é não batam, por favor. E com carros muito parecidos, a chance de um toque, de um acidente, sempre vai existir. Então, que se trate desse assunto com um pouco de inteligência, né? Faltando 10 minutos para acabar a corrida, entra no rádio, fala assim, ó, Sims, teu carro tá, nós estamos vendo aqui na telemetria, tá 1/10 mais rápido por volta, tá? Daria até para você ganhar a corrida. Só que para ganhar com isso você precisa passar o seu companheiro de equipe. Não vale a pena arriscar uma tentativa de ultrapassagem sobre o seu companheiro de equipe que está em primeiro, já construiu essa corrida inteira. Então mantenham as posições, óbvio. Ah, mas aí não tem disputa? Não é que não tem disputa. Teve 35 minutos de corrida para ter disputa, né? Só que faltavam 10 minutos. E uma disputa, faltando 10 minutos para acabar uma corrida, geralmente acaba em confusão, ainda mais num tipo de circuito que a Fórmula E utiliza. São circuitos estreitos, circuitos de rua, não tem espaço para ultrapassagem. É diferente se o cara tá, por exemplo, num retão de Monza com asa móvel, com um carro mais rápido que o companheiro de equipe dele. Abre a asa e passa, não tem problema. Mas na Fórmula E, nesse tipo de pista, nesses circuitos, é muito complicado, né? Geralmente tem atrito. Cara, estão os dois caras da mesma equipe, um deles é líder do campeonato, então não fazia nenhum sentido, primeiro, o Sims tentar a ultrapassagem, segundo, o Félix da Costa tentar se defender daquele jeito atabalhoado. E terceiro, que é pior, não faz nenhum sentido a BMW não ter falado nada com esses pilotos durante a corrida, né? Ou naquele momento. No momento em que o Sims estava mais rápido, um pouquinho e tal, ou manda passar, ou fala, fica onde está, entendeu? Mas tudo, qualquer coisa, menos deixar bater. Então, inexperiência, retardo, pane mental, sei lá o que aconteceu na equipe, alguma coisa aconteceu porque o resultado foi um desastre, foi uma tragédia. Que fica a lição, né? Não estou aqui defendendo priorizar piloto, privilégio para aquela papagaiada que a Ferrari fez com o Barrichello lá em 2002 na Áustria, fizeram também em 2001, o que a Mercedes fez no ano passado com o Bottas, já não lembro que corrida, foi a Rússia? Não foi na Rússia, eu não sei, deixa o Hamilton passar, bobagem, ainda mais que o campeonato estava tão fácil, né? Não, eu sou a favor sempre da disputa, desde que a disputa não resulte numa desgraça, né? Estamos falando de equipe. Tem um monte de engenheiro trabalhando, tem um monte de gente, de técnico, um monte de mecânico, tem um monte de uma marca ali. Então a BMW jogou fora uma dobradinha, que fique a lição e que essa lição valha para qualquer categoria, né? De novo, não defendo privilégio para ninguém, não defendo ordem de equipe, tipo deixa passar ou não passa de jeito nenhum, sacanear alguém, não. Mas em determinados momentos de uma corrida, de um campeonato, não é nem ordem de equipe isso, a orientação da equipe ou uma decisão da equipe é fundamental, é essencial, porque senão o resultado é esse que a gente viu e para a BMW foi realmente muito ruim. Voltamos amanhã com mais um GP às 10 aqui direto do Rio de Janeiro. Valeu, gente. Bom dia para todo mundo. Tchau.